Amados, vamos diretamente para a palavra do Senhor, sem delongas, porque a hora já se avança e nós não podemos perder tempo. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 ao versículo de número 29. Amém? Marcos 9, 14. Falei certo? Falei certo, né? Marcos 9, 14 ao 29. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é alcançando a atmosfera sobrenatural em meio às circunstâncias. É isso que nós precisamos. Deus, Ele nos chama a alcançarmos, a buscarmos uma atmosfera sobrenatural, amém? Porque Deus não se move no natural, Ele se move no sobrenatural, amém, queridos? E é lá que nós precisamos nos encontrar com o Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutis com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: mestre, trouxe-te meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos seus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para o que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Amém, queridos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai das luzes, Deus de toda graça, nós nos voltamos para a Tua Palavra neste momento. Nós, Senhor meu Pai, compreendemos que o Senhor é a pessoa mais importante neste culto e sabemos que a presença do Teu Espírito paira entre nós, Pai. Queremos pedir aquilo que costumeiramente pedimos antes de ministrar, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha sondar os nossos corações. O Senhor conhece a cada coração que entrou aqui nesta noite, Pai amado, e peço ao Senhor que o Senhor leve agora todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, Pai. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação aqui nesta noite e nos ajude, Senhor, a explanar e também a compreender a Tua Palavra, a mensagem que o Senhor tem ministrado à Tua igreja nesta noite. Aqui nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Queridos, dentro da fase de popularidade do ministério de Jesus, quando nós falamos do ministério do tempo de popularidade, é que Jesus, dentre o tempo que ele esteve no seu ministério, que perdurou por volta de 3 anos e meio, talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Dentro ali de 3 anos, vamos colocar assim, houve um tempo que Jesus ele se tornou popular, aquilo que nós chamamos de famoso, né? E quando Jesus ele tem o seu tempo de popularidade, Jesus ele passou por algumas circunstâncias, né? Ele viveu algumas circunstâncias, diversas circunstâncias aconteceram, totalmente diferentes, cada uma diferente da outra, amém, queridos? E o que eu gosto e quero frisar aqui, é que dentro dessas circunstâncias, cada circunstância vivida, havia uma atmosfera construída. Atmosfera, nós falamos de ambiente, né? Todo lugar, aqui por exemplo, nós estamos cultuando ao Senhor e nós estamos num ambiente, né? Eu não sei se você consegue sentir, mas é um ambiente de unção, um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de satisfação. E cada lugar e cada circunstância que nós somos submetidos, cada uma delas tem uma atmosfera, tem um ambiente, não é? E quem faz esse ambiente? Aqui está a questão. Muitas vezes nós chegamos num lugar e falamos assim, nossa, esse ambiente está pesado. Mas, na verdade, nós chegamos nesse ambiente para mudar esse ambiente. Para transformar essa atmosfera. Amém, queridos? E essa atmosfera, ela é construída por pessoas. Por que nós estamos aqui, vivendo esse momento, né, essa atmosfera, esse ambiente de alegria, de paz, de submissão à vontade de Deus? Exatamente porque o teu coração, ele está voltado ao Senhor. E é Ele que é o promotor da paz. Então nós estamos construindo essa atmosfera, esse ambiente. E cada circunstância que Jesus viveu na sua popularidade, cada uma delas havia uma atmosfera existente e uma outra atmosfera quando Ele chegava. E a atmosfera que é construída, que é, vamos dizer assim, que é construída, acredito, né? Porque é uma construção. Ambiente você gerar, né? O ambiente que Jesus gerava era exatamente um ambiente do sobrenatural. Porque em cada circunstância, e cada uma delas, uma mais difícil do que a outra, não é? Você pega o ministério de Jesus, você pega todo o tempo, até mesmo nos ensinos. Os ensinos de Jesus eram ensinos espirituais. Então todos aqueles que iriam ouvir os seus ensinos, as suas instruções, o seu discipulado, era necessário que eles estivessem totalmente voltados ao Espírito, para que eles pudessem compreender as suas palavras. Tanto que eles passam 3 anos de discipulado, e eles passam sem entender de repente qualquer palavra que Jesus ensinava, porque os olhos deles foram abertos. Se você pegar a Bíblia, de acordo com o Evangelho de Lucas, apenas no capítulo 24, é que Jesus, o evangelista Lucas, aliás, vai dizer que então abriu-se os olhos dele para que entendessem as Escrituras. Porque até então, eles entendiam, eles tinham de repente um entendimento religioso. Mas a partir do momento em que eles vivenciaram uma atmosfera sobrenatural, que era a atmosfera da ressurreição, Jesus havia ressuscitado lá em Lucas 24. Então quando eles entram numa atmosfera de sobrenaturalidade, eles passam a compreender com propriedade as Escrituras. Então, amados, cada ambiente, cada atmosfera, somos nós que geramos. Amém? E cada ambiente, voltando a falar do ministério de Jesus, cada ambiente, cada lugar que ele esteve, havia um ambiente, havia uma atmosfera ali. E quando ele chegava, ele gerava uma atmosfera de sobrenaturalidade. E todas as vezes que essa atmosfera de sobrenaturalidade, ela era gerada, milagres aconteciam. Respostas, elas eram evidenciadas. Amém, queridos? Então entenda que aquilo que muitas vezes nós buscamos de Deus, nós não vamos encontrar numa atmosfera, amado, humana.
Não é uma atmosfera gerada pelo lamento, gerada pelo murmúrio, gerado pelas reclamações da vida, que nós vamos conseguir trazer os milagres de Deus. E eu quero dizer para você que os milagres de Deus, os milagres, eles estão disponíveis a todos nós. Obrigado pelo seu amém, bem forte. Eu vou repetir, os milagres de Jesus, eles estão disponíveis a todos nós. Basta você acessar, pastor, mas como que eu acesso os milagres? Porque aqui está a questão. A questão não está em receber o milagre, a questão está em acessar o milagre. Porque o milagre já existe. A resposta que você busca já existe. Aquilo que você espera já existe. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, elas já estão disponíveis. Mas como que nós vamos acessar os milagres? Construindo um ambiente ou uma atmosfera de sobrenaturalidade, gerando para alcançarmos. Jamais conseguiremos viver milagres, ver sinais, viver prodígios, realizar obras prodigiosas, se nós não aprendemos a gerar uma atmosfera sobrenatural. Aqui, por exemplo, neste texto. Esse texto que nós lemos é um dos episódios, uma das circunstâncias. E só aqui nós vamos encontrar, queridos, alguns ambientes. Por exemplo, a Bíblia diz lá no versículo 14, que quando Jesus ele volta, e Jesus estava na região da Galileia, provavelmente estava no monte, aquilo que nós conhecemos como Monte da Transfiguração. Jesus havia acabado de se transfigurar. Pedro, Tiago e João vislumbra aquela visão de Moisés e Elias diante do Senhor. A voz que se ouviu: este é o meu filho amado, né? E eles descem. Jesus retornando, ele vê um cenário. Ele vê uma atmosfera, um ambiente gerado por causa de uma circunstância. Quem está comigo? Havia uma circunstância ali, era uma circunstância, era um momento, era um episódio. E Jesus se depara com aquela atmosfera. E dentro daquela atmosfera, querido, dentro desta circunstância, aliás, nós vamos encontrar 4 atmosferas diferentes. 4 atmosferas diferentes. 3 que já estavam geradas e uma que Jesus gerou a hora que ele chegou. Antes disso, para você entender, querido, toda circunstância vivida ao longo da nossa história irão gerar em nós 3 propriedades humanas. Porque todos nós enfrentamos circunstâncias dia a dia, sim ou não? Hoje, por exemplo, quinta-feira, você deve ter vivido alguma circunstância no seu trabalho. Você deve ter vivido alguma circunstância no meio da tua casa, na tua família, nos teus negócios, na tua empresa, nas tuas finanças, no teu casamento. Em alguma coisa você viveu alguma circunstância. Circunstâncias faz parte da vida, momentos. Amém, queridos? Agora, não é as circunstâncias que devem construir o ambiente. Somos nós que temos que construir o ambiente no meio das circunstâncias. E aqui está o problema. Por quê? Essas 3 propriedades é que vão revelar o ambiente que nós vamos construir. Primeira coisa, primeira propriedade humana que faz parte de nós, que uma circunstância vai gerar, é a visão. A visão que eu estou dizendo é como iremos pensar a circunstância. Quando você está no meio da circunstância, como você pensa ela? A maneira como você pensa a circunstância é a maneira que você vai gerar o ambiente dentro daquela circunstância. Então a primeira propriedade é visão. Como você vê e pensa, porque você só pensa porque viu. Os olhos são a candeia do corpo. Amém, queridos? A segunda propriedade é sentimento. Quando você está dentro de uma circunstância, você vê e pensa, aquilo vai gerar em você um sentimento. Qual o impacto que a circunstância trará em sua alma? Qual é o impacto que as circunstâncias que nós vivemos vai gerar em nós? Eu não estou dizendo no nosso corpo, eu estou dizendo na nossa alma, nosso coração. A Bíblia diz que é do coração do homem que procede todos os intentos, todas as nossas ações,
Primeiro, elas nascem através de uma circunstância. Uma circunstância vai gerar um pensamento. Um pensamento vai gerar um sentimento. E o sentimento vai gerar um comportamento. Quem está me entendendo? Eu vou repetir para você nunca mais esquecer. Toda circunstância que nós vivemos, seja ela qual for, desde você ter ganhado uma bolada de dinheiro até você ter a falta dele, cada circunstância vai gerar uma visão, uma maneira como você vai pensar aquela circunstância. A maneira como você vai pensar aquela circunstância vai gerar em você um sentimento, porque toda circunstância vai gerar diretamente em nós um impacto, na nossa alma. Nós vamos sentir, seja para alegria, seja para tristeza. De alguma maneira nós vamos sentir o impacto da circunstância. Então isso vai gerar aquele pensamento, a maneira como eu vejo a circunstância, vai gerar em mim um sentimento. E movido por este sentimento, é que eu vou agir. É onde vai gerar um comportamento. Então preste bem atenção. Visão: como iremos pensar a circunstância? Sentimento: qual o impacto que a circunstância trará em sua alma? E comportamento: como iremos nos mover em meio à circunstância? Toda circunstância que você vive, seja ela boa ou ruim, seja no trabalho, seja em casa, no casamento, onde você estiver, na faculdade, na escola, tudo, toda circunstância vai gerar um pensamento, um sentimento e um comportamento. Agora preste bem atenção. Todas as circunstâncias, a nossa visão, sentimento e comportamento determinarão o tipo de atmosfera que iremos nos mover diante das circunstâncias. A maneira como você vê e pensa vai refletir, vai impactar o teu sentimento. O teu sentimento vai impactar você e vai impelir você a tomar uma decisão, uma atitude. Você vai ter um comportamento na circunstância. E é esta visão, este sentimento e esse comportamento que vai determinar como você vai se mover. Isso nós vemos claramente aqui neste texto. Voltando para o texto agora. Aqui nós vemos, antes de falar da quarta atmosfera, nós vemos 3 atmosferas. Essa atmosfera é construída por uma visão, por um sentimento e por um comportamento. Então, dentro disso, nós temos 3 atmosferas construídas na mesma circunstância. No versículo 14 diz que Jesus, quando desce, a primeira visão que ele tem de quem que é? Dos escribas, os doutores da lei, aqueles que sabiam tudo de Bíblia. Os escribas, eles eram reconhecidos como intérpretes fiéis da Torá. E eles estavam fazendo o quê? Discutindo com os discípulos. Qual seria o tipo de discussão? Eu vou dizer para você. A discussão fazia parte da atmosfera, porque ali nós vemos uma atmosfera da religiosidade. Então, dentro da circunstância, nós podemos, dentro de uma visão, de um sentimento e de um comportamento, nós podemos gerar uma atmosfera religiosa. A atmosfera religiosa tem como propriedade gerar uma visão crítica e condenatória na circunstância. Porque a única coisa que a religião tem a capacidade de fazer, primeiro, é gerar uma crítica. Segundo, ele tem como segunda propriedade gerar uma condenação. Então, muito provavelmente, se nós conhecemos um pouquinho da história de Jesus, um pouquinho do seu ministério, muito provavelmente os escribas estavam falando aquilo que costumeiramente já estavam falando. Sabe por que vocês não conseguem? Está vendo? Ele não tem autoridade. Porque ele expulsa os espíritos maus em nome de Belzebu. Belzebu significa príncipe das trevas. E isso nós vamos ver repetidamente. Todas as classes religiosas, todas as divisões religiosas do judaísmo, fazendo a mesma declaração. Não, ele não tem poder, porque na verdade ele expulsa demônios em nome de Belzebu. Então perceba, nós vemos uma crítica e vemos uma condenação.
E muitos de nós, muitas vezes, quando nós estamos diante de alguma circunstância, por causa exatamente da religiosidade, porque muitos de nós temos uma facilidade gigantesca de construirmos em nós uma visão, um sentimento e um comportamento religioso. E isso vai gerar uma atmosfera religiosa. Por exemplo, estamos passando alguma dificuldade, ou a gente vê diante de uma circunstância, estamos vendo uma circunstância ou estamos dentro dela. Quando nós construímos, quando nós temos uma visão, um sentimento e um comportamento religioso, o que nós vamos fazer? É a varinha de Deus. Isso é colheita, nem sabe. Praticamos o Lashon Hará às vezes imperceptivelmente, porque julgamos sem conhecimento. Levante a sua mãozinha e repita comigo assim: eu não posso mais julgar uma causa, uma circunstância ou uma pessoa sem conhecimento. Aquilo que eu sempre falo: aquele que expressa o que não conhece, multiplica a ignorância. Aquele que expressa, declara, anuncia o que não sabe, o que não tem conhecimento, o que ele faz? Ele só vai multiplicando a ignorância. Então muitas vezes, até mesmo nas nossas vidas, por causa de um olhar religioso, por causa de uma visão religiosa, por causa de um sentimento religioso, nós julgamos as circunstâncias e criticamos. Quando não criticamos a nós, criticamos a Deus. Eu acho que o Senhor não me ama, porque se o Senhor me amasse, eu não estaria passando por isso. Ainda bem que aqui na Shalom não tem ninguém que já falou isso um dia. Em outras igrejas tinha, lá tem, aqui não. Tudo isso é gerado, e Jesus encontrou esse ambiente. Os religiosos olhando, discutindo, provavelmente tecendo críticas aos discípulos. Mas não era só essa atmosfera. Jesus é a primeira atmosfera que ele encontra, tanto que ele vai conversar com quem? Com os fariseus. Fala, viu, o que vocês estão discutindo com os meus discípulos aí? O que está acontecendo? O que se sucede no pedaço? A Bíblia diz que de repente, quando Jesus pergunta qual era o teor da discussão, entra um homem no meio. Então nós vamos ver uma segunda atmosfera. É a atmosfera da necessidade. O que a atmosfera da necessidade gera? Ela gera um sentimento, uma visão e um comportamento de impotência e desespero na circunstância. Quando nós estamos numa atmosfera de necessidade, tipo, estou precisando. O que isso acontece? Isso vai gerar em nós, primeiro, uma visão, a maneira como você vai pensar. Você já vai começar pensando de uma maneira impotente. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Você já começa pensando, ou vou melhorar, você já começa potencializando a circunstância. E é por isso que muitos de nós não conseguimos viver milagres. Por isso que muitos de nós não conseguimos ver respostas. Porque estamos muitas vezes sempre nos movendo numa atmosfera de necessidade. E quando nós estamos nessa atmosfera de necessidade, primeiro, a nossa visão, o nosso sentimento e o comportamento primeiro é de impotência. Ou seja, isso é muito grande. Essa circunstância, ela é desesperadora. Essa circunstância, ela é olha, agora acabou tudo. Então, quando nós temos uma visão, um sentimento e um comportamento de necessidade, nós geramos primeiro a impotência e segundo o desespero. E muitas vezes no desespero nós nos precipitamos em ações. Eclesiastes 8 vai dizer bem claro isso, que há um tempo determinado e uma atitude certa para cada circunstância da vida. Mas o sofrimento do homem o faz precipitar-se.
nós nos precipitamos em atitudes, nós nos precipitamos em decisões, exatamente porque a nossa visão, o nosso sentimento e o nosso comportamento é um comportamento, uma visão e um sentimento de necessidade. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele vai chegar e vai expressar a sua necessidade, e aqui talvez ele não fala de uma maneira simples. Ele fala potencializando, porque o filho já havia passado anos, desde o nascimento, naquela circunstância. E ele vai chegar no Senhor, a prova de que havia uma atmosfera de necessidade, é o que ele diz no final. Quando ele fala: Senhor, se tu podes, me ajuda. Como assim? Olha o que é um ambiente de necessidade. Um ambiente de necessidade coloca em dúvida o poder que Deus tem. Por isso hoje, querido, você precisa sair da atmosfera da necessidade. Mas para você sair dessa atmosfera, a primeira coisa que você tem que mudar é a minha visão. Coloque a mão nos seus olhos e repita comigo: Espírito Santo, tira os meus olhos da necessidade, tira os meus olhos da religiosidade. Pode tirar as mãos agora, coloca a mão na sua cabeça e diga: Espírito Santo, eu te peço, retira de mim a visão da religião, retira de mim o sentimento da religião, retira de mim o comportamento da religião. Fala para ele: move-me para a outra atmosfera. Amém, queridos? Porque para você mudar de atmosfera, você precisa primeiro mudar de visão. Para você mudar de atmosfera, você precisa também mudar o seu sentimento em relação à circunstância. E terceiro, para você mudar de atmosfera, você precisa mudar o teu comportamento diante da circunstância. Esse homem, dentro de uma circunstância religiosa, os discípulos teceram críticas. Mas na atmosfera da necessidade fala: se tu podes, me ajuda. E aí Jesus vai falar o segredo de mudar de atmosfera. Ele contesta, ele fala que se tu podes, como é que é? Às vezes Deus olha para a gente diante de algumas circunstâncias tão banais, e Ele às vezes olha para nós e fala assim: se tu podes, você está colocando em dúvida o meu poder? Você está colocando em dúvida a minha capacidade de fazer o que ninguém pode fazer? Você está colocando em xeque a minha capacidade de realizar o que ninguém pode realizar, se tu podes? Por isso que é necessário você mudar de atmosfera, querido, de ambiente. Você precisa sair daqui hoje entendendo que você precisa alcançar um nível de sobrenaturalidade, uma atmosfera sobrenatural. Porque os milagres que muitas vezes nós precisamos estão nessa atmosfera. Se tu podes, Jesus então vai dizer o segredo: tudo é possível ao que crê. O que vai transformar a tua visão, o teu sentimento e o teu comportamento é a tua fé. Levante a sua mão e diga: o que vai me mudar de ambiente é a medida da minha fé. Jesus diz: tudo é possível ao que crê. E olha como esse homem muda de ambiente. Creio. Tanto que ele muda que ele vai confessar o pecado: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque quando nós estamos aprisionados muito tempo em uma circunstância, nós acabamos vivendo por muito tempo numa atmosfera de necessidade. E essa atmosfera de necessidade, com o tempo, vai gerando em nós um sentimento de autocomiseração. Ai, você não tem dó de mim, Jesus? Ai, como eu sofro. Ai, estou sofrendo demais nessa vida. Oh, vida cruel.
Parece até aquela hiena, né? Dos desenhos animados, pelo menos na minha época. Ó vida, ó céu, ó azar. Você fica muito tempo numa atmosfera de necessidade, isso vai causando em você, isso vai fazendo com que o seu coração ganhe esse sentimento maligno, maléfico, inimigo dos milagres de Deus, que é esse sentimento de autocomiseração. Esse homem, ele passou por muito tempo nessa circunstância. Foram anos vendo o filho endemoniado, o filho sendo jogado no fogo, tal. Pastor, mas não tinha Jesus, como é que ele ia fazer, amados? Tudo é possível ao que crê. Jesus ali estava em carne, mas ele sempre foi. Obrigado pelo seu amém. Ele sempre esteve presente. O mesmo Deus que operava milagres é o mesmo daquele tempo, e é o mesmo ainda hoje. Jesus não está em carne, mas a Bíblia diz, e eu posso crer, e o que me leva a crer, e o que me conduz a transformar, a permitir o Espírito transformar a minha visão, o meu sentimento e meu comportamento, é a medida da minha fé. Eu creio, por isso me movo. É assim que funciona. É a medida da fé que vai fazer você sair de uma atmosfera da religião, por exemplo, que tenta colocar Deus dentro de uma caixinha. E Deus não está na nossa caixinha religiosa. Deus não está naquela caixinha que nós um dia, porque nós estudamos teologia, porque um dia nós fizemos um curso com aquele pastor famoso, PhD, Google. E aí colocamos Deus dentro de uma caixinha e dizemos, não, está vendo? E aí, ao invés de nós olharmos para o poder, nós olhamos com um olhar crítico para a circunstância e para as pessoas envolvidas na circunstância. E quando na atmosfera da necessidade, nós passamos tempo, muitas vezes ali, e nós vamos gerando aquele negócio de autocomiseração. Ai, porque olha, isso é impossível. Amados, tudo é possível ao que crê. Você está a um passo de uma nova atmosfera. Obrigado pelo teu amém. Qual é esse passo? Fé. Fé. Se tu podes, tudo é possível que crê. Quando esse homem declara, creio, aqui abre a porta da legalidade do sobrenatural. Porque a legalidade no sobrenatural, a chave que abre a porta do sobrenatural, é a tua expressão, creio, 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 creio. Mas ainda assim, antes de entrar numa outra atmosfera, havia uma outra atmosfera ainda, que talvez essa é a pior, que é a atmosfera da imaturidade. Porque dentre essa circunstância, estavam os discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João haviam subido. Eles ficaram em 9. E os 9 não deram conta. E por que eles não deram conta? Porque quando nós vivemos numa atmosfera de imaturidade, nós geramos um comportamento infantil e precipitado na circunstância. Quando nós nos movemos na imaturidade, querido, quando nós estamos dentro de uma circunstância, de uma forma imatura, primeiro, nós não sabemos como nos comportar. E agora, como é que eu vou fazer? E aí eu saio colocando os pés pelas mãos, fazendo um monte de besteira, envolvendo um monte de gente no negócio. É assim? Faz sentido para você, sim ou não? Isso é a atmosfera de imaturidade. Os discípulos não sabiam como agir. A prova disso é que eles vão perguntar, Senhor, por que nós não conseguimos? Diante da circunstância, Jesus diz, geração, até quando eu vou estar no meio de vocês? Jesus não disse que faltou fé. Jesus estava dizendo, vocês têm que ser maduros, porque
a cada circunstância vocês vão ter que se mover diferente. Essa casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Por que vocês não conseguiram? Porque vocês não souberam se mover. Por quê? Algo chamado imaturidade. Pastor, por que eu não tenho conseguido algumas coisas? Porque você tem construído uma atmosfera de imaturidade. Não sabe se mover da maneira correta e se precipita em ações. A maior prova da nossa imaturidade é quando nós vamos enfiando os pés pelas mãos. E sabe como que nós fazemos? Em nome de Jesus. Porque, amados, como que os discípulos estavam expulsando esse demônio aqui? Em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. O demônio saiu? Não saiu. Por que não saiu? Porque eles não sabiam se mover. Quando nós não sabemos nos mover em maturidade, querido, quando nós não sabemos discernir a circunstância, nós nos precipitamos em decisões. Nós nos precipitamos nós agimos de uma maneira infantil. Mostramos que somos meninos. E talvez seja por isso que você não tem vivido algumas coisas que já era para você estar vivendo. Talvez é por causa da imaturidade, porque, amados, eu tenho falado isso, já não é de hoje, já faz uns 3 ou 4 anos que eu prego a respeito disso. A fé, ela é um elemento fundamental, mas fé sem maturidade, você não chega a lugar nenhum, porque fé e maturidade caminham junto na carreira cristã. Se você tem muita fé, escute isso, se você tem muita fé, mas é menino, você acaba se precipitando em nome da fé. Eu gosto muito do testemunho do meu sogro, do pastor Sebastião. Ele está aqui hoje? Ele não veio hoje? O pastor Sebastião está aí? Está aí? Eu gosto muito do testemunho do meu sogro, porque eu vou falar para você, a pessoa nova convertida é uma bênção, né? A pessoa nova convertida, ela quer pregar até para o poste. A fé dela está numa, violenta. E a minha sogra conta, no testemunho dele, você vai dar risada, mas isso é o que gera uma fé grande, mas com imaturidade. Então eles estavam muitas vezes na hora do almoço e meu sogro não abastecia o carro. E a minha sogra, né, como toda boa mulher, amém, falava para ele: Tião, vai acabar a gasolina. Você não tem fé, Fátima? Não vai acabar. Hã? Aí estava ele lá com o Fiatinho dele, 147. O que faltou? Fé ou maturidade? A fé dele estava, não vai acabar. Sopra o Espírito Santo, mas não soprou. Hã? Se não abastecer, não anda no sopro. Sim ou não? Não vai. Mas faltou fé? No caso do pastor Sebastião, gente, é um testemunho lindo, viu? Hoje é um homem maduro. É por isso que eu falo, isso é quando ele era novo convertido. É exatamente por isso, deixa eu voltar aqui. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, uma das instruções que ele vai dar em relação à ordenação de ministros, a pessoas que vão servir no ministério, ele diz que eles não sejam neófitos. O que é o neófito? É o novo convertido. Por quê? Qual que é a justificativa de Paulo para orientar Timóteo assim? Para que ele não caia na condenação de Satanás. Porque uma pessoa imatura, novo convertido, eu quero dizer imaturo, uma pessoa imatura, ela se precipita em ações, então a fé está bombando. Mas só a fé em circunstâncias não basta. Em algumas circunstâncias a fé, aliás, em todas as circunstâncias a fé é extremamente necessária. Mas a maturidade é imprescindível. O que faltou nos discípulos que não conseguiram realizar essa obra? Faltou fé? É claro que não. Ah não, pastor, mas Jesus falou, ó geração incrédula,
Mas ele não estava falando incrédulo em relação à fé, ele estava, até quando? Quando que vocês vão crescer? É isso que Jesus estava falando. E a prova da imaturidade, Jesus, ele ficou tão estarrecido com as circunstâncias, ele falou assim, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Bate no nome do seu irmão e fala assim, ainda bem que não estava lá, né, irmão? Para Jesus falar para nós, né? Até quando eu vou ter que aguentar vocês? Gente que não cresce, que não amadurece, e vai vivendo nessa atmosfera de imaturidade, vai se precipitando em ação, não sabe como se mover, não aprende a discernir, sabe, não ganha discernimento, coisas que são advindas do Espírito. E é interessante que o imaturo, ele se sente o mais espiritual de todos, né? Irmão, você precisa ter mais fé, irmão. Amados, a fé está em dia, mas se você não tiver maturidade para discernir a circunstância, você vai agir como menino. E sabe por que muitos de nós estamos muitas vezes vivendo algumas circunstâncias desnecessárias, dissaborosas, que sabe aquela circunstância que dá vontade de você sair correndo, pegar um ônibus ou se não olhar para o céu e falar assim, Senhor, para o mundo que eu quero descer? Sabe quem tem gerado isso? Dá uma piscadinha para o seu irmão que está perto de você e falar para ele assim, é a sua imaturidade, irmão. Porque a nossa imaturidade, ao invés de nos colocar numa atmosfera de sobrenaturalidade, ela vai colocar numa atmosfera de creche. Porque a gente vai agir sempre como menino. Sempre como menino. Paulo, por exemplo, vai cobrar isso da igreja de Corinto. Quando eu era menino, falava como menino, pensava, mas logo que me tornei homem, deixei as coisas de menino. O problema é que nós estamos andando com Jesus faz muito tempo, mas continuamos com um comportamento, com um pensamento, com uma visão de menino. Já éramos, para muitos de nós, estar caminhando, querido, num nível de sobrenaturalidade assim, violento. Era para você, era para muitos, era para a igreja no Brasil estar, queridos, caminhando em milagres. Porque Deus é o mesmo. Obrigado pelo seu amém. Ele é o mesmo. O problema é que nós estamos sempre, ou na atmosfera da religião, sempre criticando, sempre tecendo crítica, sempre tecendo uma condenação, ou estamos na esfera da necessidade, sempre gerando impotência, sempre gerando desespero, ou na atmosfera da imaturidade, sempre gerando infantilidade e precipitação nas decisões, no comportamento. Mas existe uma outra atmosfera, e essa é Jesus que gera. Ah, pastor, mas agora Jesus não está presente, Ele está dentro de você. Obrigado pelo seu amém. Ele enviou o seu Espírito, e é por esse Espírito que nós temos tanta maturidade. Nós vivemos numa atmosfera tão diferente, que todo mundo, escute isso, amado, toda religião pode levar a um Deus, mas só Jesus pode levar a um Pai. E quando nós entendemos essa atmosfera, querido, nós já não vamos ter mais um Deus, nós vamos chegar e falar, Pai. É nessa atmosfera que nós temos que entrar. Porque você, querido, quando você entende que você tem que entrar numa atmosfera de sobrenaturalidade, você não vai entrar na esfera de um Deus, você vai entrar na esfera do teu Pai. É exatamente isso que Jesus faz. Ele chega, olha para os religiosos, olha para os discípulos, olha para aquele homem, talvez se desmilinguando, nem sei se existe essa palavra, acabei de inventar. Ele olha para aquilo e fala assim, gente, não é aqui, deixa eu gerar um outro ambiente, porque quem faz o ambiente é você, quem alcança um outro nível de atmosfera é você. Jesus, ele chega, eu quero. A Bíblia diz que quando Jesus chega, o ambiente já muda. Quando você chega numa circunstância, querido, quando a circunstância chega a você, é você que tem que mudar a circunstância. Ou, no mínimo, mudar a atmosfera na circunstância. Ela é uma atmosfera de necessidade? Transicione ela para uma atmosfera do sobrenatural.
ela é uma atmosfera de religiosidade, transfira ela para uma atmosfera de sobrenaturalidade. Nós somos responsáveis de gerar essa atmosfera. Você pode ver outros exemplos bíblicos a respeito disso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Paulo e Silas em Troade. A Bíblia diz que eles estavam numa atmosfera de necessidade. Haviam apanhado, porque havia expulsado o demônio de uma menina. Mas ao invés de eles gerarem uma impotência, que é o que muitas vezes nós humanos geramos, o que eles fizeram? A Bíblia diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam. Pastor, mas eles acabaram de apanhar. Exato. E não foi qualquer surrinha não, querido, porque os romanos não tinham dó. O que eles fizeram? Eles pegaram um ambiente de necessidade, eles entraram num ambiente de dor e transformaram essa atmosfera de dor em uma atmosfera de sobrenaturalidade. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam e cantavam, houve um terremoto, as muralhas, os alicerces tremeu, caiu a prisão, as algemas caíram, acabou tudo. Acabou tudo. Eles foram soltos e ainda por cima levaram uma família com eles, a família do carcereiro. Você está entendendo? Você não está entendendo, meu Deus do céu, Jesus da glória, você precisa entender isso, meu Deus. Porque além de você viver o milagre, você sempre vai levar mais um com você, é sempre dobrado, querido. Porque quando você vive numa atmosfera de sobrenaturalidade, a bênção ela não vem na medida que você espera, ela vem na medida que você não espera. Por quê? Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Se é para Jesus, Ele merece. Se for para mim, eu agradeço. Só se for para Ele. Só eles? Não, querido. Só isso Paulo viveu? Não. Paulo, ele vivia um momento de fraquezas. Ele diz isso em 2 Coríntios 12. Ele fala, olha, por causa da excelência ele contando à igreja de Corinto, por causa da excelência das revelações, para que eu não me exaltasse, para que eu não me achasse que eu era o bom, que eu era o Saulo, para eu nunca sair da minha posição de Paulo, de pequeno, foi-me colocado um espinho na carne. Um negócio que incomodava. Espinho na carne é algo que incomoda. Nós não sabemos exatamente o que é. Existem muitas linhas teológicas que falam diversas coisas, mas não existe nenhum estudo, nenhum comentário teológico, bíblico, que defina exatamente qual era esse espinho na carne. Mas Paulo diz, foi-me colocado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia dia e noite. Aí Paulo ele vai dizer, eu fui orar 3 vezes. E sabe qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas aí então, Paulo está dizendo isso para mostrar em qual ambiente ele vivia. Aí ele diz, então eu não me glorio apenas nas coisas boas, eu me glorio também em toda a tribulação. Eu me vanglorio, eu estou sempre feliz nas necessidades. Isso é ambiente de sobrenaturalidade. Você está entendendo, querido? Eu não tenho o que comer, mas eu estou feliz. Eu não tenho dinheiro para pagar o boleto, mas eu estou dançando, querido, como Miriam dançou, como Davi dançou. Eu não quero nem saber, porque a minha alegria não vem do meu dinheiro, a minha satisfação não vem do meu trabalho, a minha satisfação, eu já tenho, eu estou satisfeito com aquilo que Ele tem realizado em mim e através de mim. Então eu não vou viver numa atmosfera de necessidade, eu não vou viver numa atmosfera de religiosidade. Eu posso viver numa outra atmosfera, mesmo passando necessidades, mesmo tendo um espinho na carne. E Paulo diz isso. Então eu vou me vangloriar, eu vou ficar feliz, eu vou demonstrar adoração em todo e qualquer... Porque quando estou fraco, então sou forte.
Você está entendendo, querido, essa matemática? Isso é o sobrenatural. Isso é viver numa atmosfera de sobrenaturalidade. É sair dessa atmosfera de necessidade, que você fica ali girando em torno dos seus problemas. Parece até que você está falando em língua, né? Problema, problema. Só fica nessa atmosfera, porque é problema. Ou senão você está sempre daquela atmosfera religiosa, está sempre olhando, criticando, né? Está sempre condenando. Você não muda. Aí diante das circunstâncias, você não sabe como agir. E revela que é menino ou menina. O que vai fazer você viver milagres é a mudança de atmosfera, querido. Você precisa sair de uma atmosfera e transicionar para a atmosfera de sobrenaturalidade, como Paulo. E detalhe, Paulo estava preso. Mas olha o que é viver. Olha o que é viver num ambiente de sobrenaturalidade, querido. Olha o que é alcançar uma atmosfera de sobrenaturalidade. Quando Paulo vai escrever das suas prisões, ele não vai reclamar. Ele vai falar: sabe por que servem as minhas prisões? Para avanço do evangelho. Ah, meu Deus do céu, querido. Você está entendendo? Obrigado. Mas é para Jesus, ele merece, querido. Você precisa mudar. Você precisa reconhecer que você precisa mudar de atmosfera. Acaba isso? Não. Em Filipenses 4, nós vamos ver Paulo agradecendo a igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos era uma das únicas igrejas que contribuía financeiramente com o seu ministério, diferente de Corinto. Paulo, quando foi abrir igreja em Corinto, para não passar necessidade, ele teve que construir tenda com Áquila e Priscila. Mas a igreja de Filipos, mesmo Paulo estando preso, enviava donativos. Ou você acha, a Bíblia diz lá em Atos que Paulo vivia de aluguel. Como que você acha que Paulo pagava aluguel? Você acha que o imperador romano, você acha que Nero pagava? Você acha que Nero pagava o aluguel de Paulo? Não pagava não, querido. Como que Paulo comia? Você acha que os romanos tinham dó e ele ia levar um prato de comida para Paulo? Então Paulo, ele vai agradecer, olha, mas quando ele agradece, ele fala: mas não é por causa dos recursos, porque eu aprendi. Por favor, coloque esse texto, esse eu preciso ler, para você entender o que é viver numa atmosfera de sobrenaturalidade. Filipenses 4, do 10 ao 13, por gentileza. Você precisa ver isso. Alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Aqui ele está agradecendo os donativos, agradecendo as ofertas, agradecendo as primícias, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Não é a circunstância que determina a atmosfera que eu vivo, é a minha fé que determina a atmosfera no meio da circunstância. Aleluia ou não aleluia? Porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério. Você está entendendo que a atmosfera sobrenatural, ela é um mistério, querido. Ninguém vai entender. Por isso que as pessoas não entendem. O crente passando por tudo quanto é tribulação, e ele está lá, né, igual a música do lá: estou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim, querido. É na atmosfera do sobrenatural. Não é na atmosfera da necessidade. Tadinho de mim, olha como eu sofro. Ai, meu Deus, eu estou cansado de sofrer. Eu quero morrer, Jesus. Leva eu. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Agora versículo 13, 1, 2, 3, todos juntos.
Quando você está num ambiente de sobrenaturalidade, querido, não importa a circunstância, você vai viver em fé, você vai romper em fé e vai viver os milagres que Deus preparou para a tua vida. Acabou. Então, querido, entenda algo. O segredo do milagre não está na oração do apóstolo. O segredo do milagre não está na oração de algum dos nossos irmãos. Eu não estou dizendo que a oração deles não possa fazer, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não estou dizendo isso. Se você pegar todo o contexto, você vai ver que ali fala de confissão, ali fala de um monte de coisa. Não é só a oração. O problema é que a gente quer que tudo se resolva com a oração. Pastor, faz uma oração para mim, porque o diabo levantou. O diabo levantou, querido? Que atmosfera você vive? Mostra para ele qual é a atmosfera que você vive. Chegue no ambiente que estiver contaminado e transforme aquele ambiente em um ambiente de sobrenaturalidade. Pegue aquele ambiente de impossibilidade e transforme ele em possibilidade, porque tudo é possível ao que crê. A transição entre a atmosfera da necessidade, da religião e da imaturidade, até a atmosfera do sobrenatural, ela está a um passo: fé. É na medida da tua fé. Acabou. Então, eu não estou dizendo que nós não podemos orar por você. O que eu estou dizendo para você é que enquanto você não mudar a sua visão, não mudar o teu sentimento, não mudar o seu comportamento nas circunstâncias, tirar você precisa permitir o Espírito Santo arrancar você dessa atmosfera de necessidade e levar você para essa atmosfera, para você viver em satisfação. Enquanto você não aprender isso, milagres, você vai estar sempre buscando pedindo sempre para alguém orar para acontecer um milagre. Você vai estar sempre entrando num culto e saindo de culto pedindo: Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou embora da igreja. Está na hora de nós deixarmos de ser meninos. Os milagres estão acessíveis. Obrigado pelo teu amém. Vou falar de novo. Está na hora de você deixar de ser menino, porque os milagres estão acessíveis. O que eu preciso? Se mover numa atmosfera de sobrenaturalidade. Amém? E quem que faz essa atmosfera? A tua fé. A tua fé. Levante a sua mão e diga: minha fé pode mudar tudo. Declare: a minha fé pode transformar qualquer ambiente. A minha fé pode transformar qualquer circunstância. Mas a primeira coisa que precisa mudar através da minha fé é a atmosfera que eu estou vivendo. Pronto. A primeira coisa que você precisa é permitir com que a tua fé faça você transicionar de uma atmosfera de necessidade. Eu não sei se tem alguém aqui, mas às vezes você está vivendo há muito tempo, há muitos anos, numa atmosfera de necessidade, com esse sentimento de autocomiseração. Ai, eu vou ficar de pé, o pastor vai fazer uma oração e a hora que eu chegar em casa vai estar tudo resolvido. Pode ser que sim, como pode ser que não. Porque quando você vive numa atmosfera de sobrenaturalidade, você não tem problema, irmã Luciana, de chegar diante de Deus, como Jesus, e dizer assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso é viver no sobrenatural. Se coloque de pé.